Que bom ter você aqui com a gente nesse momento. É um privilégio, um prazer a gente poder estar junto. Esse é o Espaço de Vida. Você que é da nossa comunidade aqui em Jaguariúna ou no Campo de Amparo ou faz parte desse momento online, seja muito bem-vindo. E você que acessa esse link pela primeira vez, você também é muito bem-vindo para participar desse momento. Nós temos uma palavra especial para a sua vida, temos um momento especial de canções, enfim, que você possa parar um pouco as coisas ao seu redor e se concentrar nesse momento, que é um momento muito especial e que tenho certeza que vai falar grandemente ao seu coração. Mas antes eu queria orar com você para a gente iniciar e começar esse nosso encontro aqui ao Senhor. Vamos juntos? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio, oportunidade que temos de nos reunirmos, mesmo que não de forma presencial, mas de forma pessoal, onde podemos ouvir a voz do Senhor juntos, onde podemos crer que o Senhor está neste lugar que nós estamos aqui agora, nesse lugar onde esse meu amigo, esse meu irmão está, na casa dele, no coração dele, no trabalho, enfim, onde ele está acessando esse link, o Senhor é presente, porque o Senhor transcende o espaço, o Senhor vai além daquilo que nós podemos imaginar, o Senhor está junto conosco, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é esse Deus presente que faz parte das nossas vidas, dos nossos instantes. Obrigado pela sua graça que nos alcançou, ó Pai, que esse momento o Senhor possa receber as nossas canções como forma de adoração a Ti, que as canções possam tocar o coração, nosso coração, que a palavra do Senhor venha transformar o nosso ser e que possamos sair diferentes, ó Deus, deste momento aqui. Em nome de Jesus, ó Pai, receba, Senhor, nossa gratidão a Ti pela vida, nossa gratidão a Ti porque o Senhor tem nos sustentado e cuidado da gente. Em nome de Jesus. Amém. Os olhos sobre o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo, tapa no relógio, a mente tá vazia, são 5:50. Hoje a morte no meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? E eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E é tudo sempre igual. Disseram que o teu amor é novo a cada dia. Eu pensei, eu quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 5:50. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede, e eu vou, e eu vou, e eu vou te servir. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou,
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, sejam tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus. Juntos eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Ele é o nosso mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Lamentações, capítulo 5, versículo 14 a 17, 19 a 22, um texto como tantos outros textos que revelam sobre o lamento, sobre a necessidade, sobre a dificuldade, mas sobre o Deus que nos ajuda e nos dá paz. E o texto diz: os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a sua música, dos nossos corações fugiu a alegria, as nossas danças se transformaram em lamentos, a coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado, e por esse motivo o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tu, Senhor, reinas para sempre, e o teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esquecerás de nós? Por que haverá de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Eu creio que esse texto revela toda a oração que talvez esteja no seu coração nesse momento.
no meu coração. E é isso que nós vamos orar ao Senhor juntos, intercedendo por esse momento que temos passado. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai. São momentos turbulentos, difíceis, de lamento. E como o texto diz, a música cessou, a dança perdeu a graça, prazeres que tínhamos, nós não temos mais, diante desse momento difícil que a gente passa. Mas, Senhor, como esse texto mostra, nós oramos, ó Pai, pedindo perdão de nossos erros e falhas, perdão, ó Deus, por termos nos afastado de Ti como humanidade, como pessoas, se afastaram do Seu Criador. Nos perdoa, ó Deus, porque parte do nosso brilho que foi caído, derrubado, é pelo fato do pecado que tomou conta do nosso coração. E nós nos distanciamos do Senhor, distanciamos da Sua palavra, distanciamos dos Seus mandamentos, distanciamos da Sua direção para as nossas vidas, e o Senhor tem o melhor para nós. Nos perdoa, Jesus. Mas como esse profeta ora, nós oramos: Senhor, Tu és aquele que pode trazer amparo a nós. Tu és aquele que pode trazer consolo diante desse momento. Tu és aquele que pode restaurar a nossa vida. Por isso nós clamamos: Deus, restaura o nosso coração, santifica o nosso coração, ó Deus, nos traz de volta para perto de Ti. Em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, a alinhar os nossos caminhos. Nos ajuda, ó Deus, diante desse momento difícil, reconhecer nossas falhas, para que possamos caminhar dentro daquilo que o Senhor está propondo para nós. E Deus, nós pedimos: restaura as nossas vidas, restaura o nosso caminhar, restaura o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos dá paz. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos dá alívio e nos dá direção nesse momento. E que possamos, ó Deus, não só querer algo novo, mas a partir desse momento poder viver algo novo diante daquilo que nós temos agora. Nos ajude, ó Deus, a recuperar, a retomar os nossos trabalhos diante da forma que nós temos agora. Nos ajude, ó Deus, a viver como família, como amigos, diante do momento que nós temos agora. Levanta e anima o nosso coração, Pai, é o que a gente pede. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo das últimas semanas, a gente tem conversado a respeito dessa série de mensagens, no fim, o início. A sabedoria bíblica está repleta de histórias onde a gente percebe a vida de pessoas tementes a Deus, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que passaram a conhecer a Deus depois de dificuldades que enfrentaram, mas que as suas vidas pareciam estar chegando num fim, num momento onde não havia mais esperanças para continuar, e de repente, Deus transformou toda aquela história em um novo tempo, em um início de uma nova história, de uma nova vida para aquelas pessoas. E hoje a gente finaliza essa série de mensagens, várias semanas a gente vem conversando sobre isso, e eu queria lembrar você de uma citação que a gente usou bastante nessa série, do teólogo reformado alemão Jürgen Moltmann, que diz o seguinte: desde o dilúvio até os horrores apocalípticos do anunciado fim dos tempos no Apocalipse de João, teologia bíblica é teologia da catástrofe. Quando a gente olha para a Bíblia,
a gente enxerga por espelho a nossa própria vida. A minha vida, a minha história, as escolhas que eu fiz, as frustrações, as decepções que eu trago comigo, e você que olha para a Bíblia enxerga a mesma coisa, enxerga as suas decepções, as suas frustrações, as iniciativas frustradas que você já teve na sua vida e os traumas que você traz da sua infância de relacionamentos. É interessante que a Bíblia ela não quer contar para mim e para você que a vida é outra coisa, senão essas frustrações, essas decepções, essas catástrofes, como Jürgen Moltmann chama. No entanto, a teologia bíblica explica para a gente que mesmo em contextos de catástrofe, mesmo em contextos de pandemia, mesmo em contextos de sofrimento, mesmo em contextos de isolamento social, eu e você podemos desfrutar de um início, de um novo tempo para minha e para a sua história. Deus se importa comigo e com você. Eu não sei o que você está vivenciando nesses 3 meses de isolamento social que a gente tem vivido. Eu não sei como tem sido a sua vida. Se você tem ficado em casa mesmo, trabalhando, fazendo home office, se você tem trabalhado, ido até a sua empresa, onde você já exercia suas funções, mas com algumas restrições. Como anda a sua família, como está a questão financeira no seu lar, na sua família, diante das reduções salariais que a maioria de nós enfrenta. Eu não sei como é a sua história diante desse contexto. O que eu sei é que em um contexto de catástrofe, Deus tem para a gente um novo tempo, um início, como a gente vem vendo ao longo das últimas semanas e vai vislumbrar a partir da sabedoria bíblica mais uma vez, a partir dessa mensagem. O tema da nossa mensagem hoje é apenas o começo. Tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente olha e enxerga como sendo o fim, como sendo um triste momento da nossa história. Sabe aquela expressão quando as coisas começam a melhorar, você olha um para o outro e diz, olha, e é apenas o começo. A gente só está começando. A gente nem esquentou os motores ainda. Eu quero que você pense dessa forma neste momento. É apenas o começo. Tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente pode viver, os seus sonhos, aqueles sonhos que estavam engavetados, que estão suspensos, pelo menos ficaram suspensos nos últimos 3 meses, eu quero convidar você a olhar para eles de novo, a olhar para os seus planos, para os seus projetos, porque é apenas o começo. A sabedoria bíblica nos conta no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, uma pequena história, um pequeno trecho, mas que pode ensinar para a gente coisas muito importantes quando a gente vive dias difíceis, mas a gente precisa, apesar de estar com os pés nos dias difíceis, a gente precisa olhar lá na frente, a gente precisa confiar que as coisas vão mudar, a gente precisa confiar que Deus é maior do que todo esse contexto difícil e que nós viveremos um contexto de restauração, de renovação, de novos sonhos de início. Eu quero convidar você a olhar lá na frente, a partir desse texto do evangelista Mateus, capítulo 28, no versículo 16 em diante. Vou usar hoje a nova versão transformadora. A gente geralmente usa a nova versão internacional, hoje, nova versão transformadora. Versículo 16, o texto diz o seguinte para a gente: Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Se você voltar um pouquinho para trás, no versículo 10 do mesmo capítulo 28 de Mateus, Jesus ele acaba de ressuscitar. Jesus foi crucificado. Os discípulos estavam com Jesus e eles não esperavam que Jesus fosse morto. Eles imaginavam que aconteceria alguma coisa e que Jesus conseguiria se safar daquela cruz e vencendo os opositores, fazendo com que o Império Romano fosse subjugado por Israel e que Jesus fosse o novo governante, o novo rei de Israel que viria trazer libertação para o povo de Deus. No entanto, Jesus ele é morto na cruz, ele é terrivelmente assassinado, brutalmente assassinado na cruz do Calvário.
3 dias depois, Jesus ressuscita. E depois de sua ressurreição, Maria Madalena e Maria vão até o lugar onde Jesus estava colocado, depois de morto, o seu corpo deveria estar. Quando chegam lá, Jesus não está mais lá. Jesus aparece para essas mulheres e diz para elas o seguinte: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, lá na Galiléia eles me verão. Então aqui no versículo 16, as mulheres já falaram para os discípulos já foram para onde Jesus disse para que eles fossem, eles chegam na Galiléia e vão ao monte onde Jesus havia indicado, tudo como Jesus havia indicado. Versículo 17, quando viram, o adoraram, alguns, porém, duvidaram. Esse versículo conta para a gente, revela para a gente algo que tinha no coração dos discípulos de Jesus. A gente não sabe quantos discípulos estavam aqui. O começo do texto diz que os 11 discípulos se dirigiram até esse lugar. Os 11 discípulos são os 12 discípulos escolhidos por Jesus, menos Judas, que havia cometido suicídio após trair o mestre. No entanto, quando o texto fala que os 11 discípulos foram, provavelmente tinha mais gente. Provavelmente existiam outros discípulos, os familiares desses discípulos, as mulheres com quem Jesus tinha falado. E muitas pessoas, então, chegam até onde Jesus havia dito para que eles fossem. E quando eles chegam lá e eles olham para Jesus, existem 2 tipos de reações. Algumas pessoas olham para Jesus, enxergam Jesus e o adoram. Adorar aqui significa prostrar-se, significa se curvar diante de Jesus e reconhecer que Jesus é de fato Deus. Afinal de contas, o Jesus que eles acompanharam, que eles seguiram durante 3 anos e meio, foi morto. Foi terrivelmente assassinado. Mas ressuscitou e ele está aqui. E nós estamos vendo, nossos olhos estão contemplando a Jesus. Então o que a gente faz? Nós nos curvamos e o adoramos. No entanto, existe um segundo grupo de pessoas aqui que duvidam de Jesus. Sabem que Jesus morreu na cruz, sabem que Jesus ressuscitou 3 dias depois, mas de alguma maneira, por algum motivo, eles duvidam que Jesus está ali, que aquele seja Jesus, que Jesus de fato tenha ressuscitado. Antes da gente continuar com a nossa reflexão, eu quero perguntar para você, nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, nesses dias de restrições que nós estamos vivendo, onde as nossas emoções já estão sendo abaladas, nossos casamentos estão sofrendo já nesses 3 meses, alguns casais vêm tendo sérias crises, porque nunca passaram tanto tempo próximos assim uns dos outros. Filhos tendo crise com os pais, pais tendo crise com os filhos, momentos difíceis que nós temos vivido. Nesses dias de crise, nesses dias complicados, assim como os dias que os discípulos viviam, nós sabemos o final da história, eles não sabiam ainda. E eles tinham muitas dúvidas. Afinal de contas, Jesus era uma pessoa tão fantástica, por que ele teve que morrer daquele jeito? E essa história que ele ressuscitou, a gente ainda não engoliu direito. É nesse contexto que a gente encontra esses discípulos aqui. Num contexto de crise, a gente chega e enxerga Jesus. Uns adoram, outros duvidam. Você, nesse contexto que você tem vivido, eu quero perguntar para você neste momento. À medida que você encontra com Jesus, à medida que você se vê diante de um momento onde você se encontra com Jesus em uma oração, antes de uma refeição na sua casa, quando você encontra com a sua Bíblia e você tem a oportunidade de ler um texto da sua Bíblia para alimentar a sua alma, quando você se encontra com Jesus, o que você faz? Você o adora? Você se curva diante dele, reconhece a grandeza, o poder, a glória de Cristo? Ou você é daqueles que duvidam que ele de fato é o Senhor da história? O texto continua. Alguns adoram, outros duvidam. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus se aproxima
deles. Olha que interessante, mesmo daqueles que o adoraram. Porque mesmo aqueles que adoraram a Jesus, parece que o texto quer dizer para a gente, o evangelista Mateus quer contar para nós, que eles se prostram com uma certa distância de Jesus. Mas Jesus, mesmo daqueles que adoraram ou daqueles que duvidaram, o que Jesus faz? Jesus vai na direção, Jesus se aproxima deles. Eu quero dar uma boa notícia para você enquanto você assiste essa mensagem. Eu não sei se você é daqueles que quando encontra com Jesus, encontra com uma situação que você percebe que é Deus que está fazendo, se você é daqueles que adora ou daqueles que duvida. O que eu posso dizer e garantir para você a partir desse texto é que Jesus se aproxima de você. Jesus vai na sua direção, como ele foi na direção dos discípulos, e ele disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. O que isso significa? Lúcifer, Adão, quiseram se autodenominar autoridades. Eles quiseram dizer, bom, quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quiser da minha história, eu sou o dono do meu próprio nariz, eu sei o que é melhor para mim. Mas é interessante que a autoridade de Jesus não é concedida por ele mesmo, não lhe é autoconcedida. A autoridade de Jesus lhe foi concedida pelo Pai, por Deus. Jesus tem consciência disso. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. E é interessante que diante de um contexto de autoridade, e Jesus ele está fazendo referência aqui ao contido lá no texto do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, quando o texto diz que Jesus tem toda a autoridade. O Filho do Homem teria toda a autoridade no céu e na terra, sobre todos os poderes, domínios. Mas é interessante que, em posse desse poder, o que Jesus faz? O que você faria no lugar de Jesus? Jesus aqui, é interessante que Jesus não é aqui o servo sofredor. Em vida, Jesus é o servo sofredor descrito por Isaías 53. É aquele que sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer. Jesus é aquele que sofre em vida, mas aqui Jesus não é mais o servo sofredor. Aqui Jesus é aquele que detém toda a autoridade nos céus e na terra que lhe foi dada. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu as suas potestades, Jesus venceu todas as coisas. Ele é o rei do reino de Deus, o rei que governa. Esse rei, com toda a autoridade, o que você faria no lugar dele? Será que nós voltaríamos atrás de Pilatos, dos nossos agressores, algozes, e tentaríamos puni-los, afinal de contas, fizeram a gente sofrer tanto naqueles momentos de crucificação? Será que eu e você, no lugar de Jesus, será que nós tentaríamos transformar a situação política de Israel meio à força? Afinal de contas, toda a autoridade no céu e na terra está em nossas mãos? O que você faria com toda a autoridade dos céus e da terra em suas mãos? O que Jesus faz? É interessante que Jesus, ele age de maneira perfeita, e nós podemos olhar para Jesus, e é impossível nós imitarmos a Jesus perfeitamente. Mas é possível nós seguirmos na direção que ele foi e que ele continua indo. Dessa maneira a gente engrandece, glorifica o Pai. Eu quero destacar com você duas características inegociáveis de um discípulo e uma discípula de Jesus. Em um contexto de crise, em um contexto de parece que é o fim, em um contexto onde você encontra Jesus e você não sabe se adora, não sabe se duvida que de fato esse cara é Jesus. Em um contexto difícil na sua história, tem duas coisas inegociáveis que um discípulo e uma discípula de Jesus não pode abrir mão de ter e fazer. A primeira delas que esse texto nos mostra é: façam discípulos de Jesus. Espera aí, Carlos, mas a gente está conversando sobre
as dificuldades que eu tenho vivido, as complicações na minha vida, na minha história, na minha família, e você quer que eu faça discípulos? Eu não posso nem sair de casa, eu não posso nem convidar as pessoas para vir na minha casa, eu não posso ir na casa de alguém, eu não posso comer com alguém em algum restaurante, padaria, café. Como que você espera que eu faça discípulos? Não faz sentido. Esse mandamento de Jesus de fazer discípulos nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, deve estar suspenso. Parece que não. Parece que não. Olha o que o texto diz para a gente, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa expressão, portanto, ela remete ao que foi falado no versículo anterior, já que toda autoridade no céu e na terra me foi dada, vocês precisam me obedecer. Jesus é o rei do reino de Deus. E um rei, ele não pede favores. Um rei não solicita algo de alguém. Um rei, de cima para baixo, manda. E os seus súditos lhe obedecem alegremente, porque o nosso rei é bom. Espera-se que ele seja. O nosso rei, Jesus, de fato, ele é bom. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e foi manifestada na vida de Jesus. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é bom. Jesus é um bom rei. Jesus é um bom governante. Perfeito rei. Jesus, diante de toda a autoridade que lhe foi dada, Jesus diz o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações. Essa expressão vão, em algumas expressões, em algumas traduções, a expressão utilizada é ide, né? Ide, façam discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações. A expressão ide é um imperativo no português, ou seja, uma ordem, assim como esse vão aqui também é uma ordem, é um imperativo no nosso português. Mas é interessante que no grego essa expressão ela está no particípio, então ela poderia ser traduzida como indo. Portanto, indo, façam discípulos. Qual que é a diferença disso? A diferença é que a ênfase aqui não está no ide, não está no vão. A ênfase aqui nesse texto está no façam discípulos de todas as nações. Aqui existe um grande equívoco de muitos leitores e leitoras da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu preciso abandonar o meu trabalho, eu preciso abandonar a minha família, até meu namorado, minha namorada, eu preciso resolver essa história com o meu casamento. Por quê? Porque eu vou para as nações, eu vou para a África, eu vou para o Nordeste, eu vou para as tribos indígenas, eu vou para a Ásia falar de Jesus. Porque eu preciso cumprir, obedecer o ide, porque Jesus mandou que a gente fosse. Ok, a gente precisa ir. A gente precisa ir para a África, para a Ásia, para o Nordeste, para o sul do país, para o centro-oeste, para todas as regiões do nosso mundo, do nosso país, do nosso estado. Isso é importante porque nós precisamos compartilhar a respeito de Jesus. Mas esse texto não pode ser usado como pretexto para isso. Porque esse ide, ele não é a ordem principal aqui dessa parte. A ordem principal é: façam discípulos. Sabe qual é a implicação disso? A implicação disso é: em tempo, fora de tempo, façam discípulos. Está chovendo, canivete lá fora, façam discípulos. Pandemia, isolamento social, você não pode sair da sua casa, você não pode abraçar ninguém, todo mundo que vê você de máscara. Faça discípulos. Você está no Brasil, está em outro país, está em regiões que falam outros idiomas. Façam discípulos. É interessante que, às vezes, a gente olha para esse mandamento de Jesus e a gente entende como se fosse uma opção, ou então uma responsabilidade do pastor, do padre, do missionário, da missionária. Não, essa é uma responsabilidade de todos os discípulos. Como eu faço para saber se eu sou discípulo de Jesus? Se eu faço discípulos. Se eu faço discípulos de Jesus, então eu entendi, e eu sou discípulo de Jesus. Simples assim. Eu não sei como que você tem gerenciado os seus relacionamentos nesse tempo de isolamento social.
Eu acredito que você esteja se relacionando com menos pessoas, obviamente, ainda que você ainda transite no seu ambiente de trabalho, os seus momentos de relacionamento, eles diminuíram a questão social nossa. No entanto, isso não impede a mim, não impede a você de que nós façamos discípulos. Nós temos a internet, nós temos os nossos celulares, nós temos o WhatsApp, nós temos as redes sociais, você pode entrar em contato com seus amigos, com seus familiares, intencionalmente pensando em fazer discípulos, não seus. Não para que eles sejam mais parecidos com você, ou com o seu pastor, ou com um líder que você admira, não, para que eles sejam mais parecidos com Jesus, discípulos e discípulas de Jesus, de todas as nações, preto, branco, vermelho, amarelo, alto, baixo, rico, pobre, de todas as nações. O que o texto quer dizer para a gente é todo tipo de gente. Mas parece que nós, discípulos e discípulas de Jesus, parece que a gente só compartilha quando a gente está na parede, não tem outra opção e não tem o que fazer. Ou eu morro ou eu compartilho a respeito de Jesus. Então eu vou compartilhar porque eu preciso sobreviver. Mas eu quero desafiar você, a nossa igreja, em vez de reter os braços, em vez de encolher nesse tempo de isolamento, a gente tem que expandir. Expandir, mas não é uma ação do pastor, dos presbíteros, da diaconia, dos músicos, é uma ação de todos. Todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos acordar. Jesus, nesse texto, ele está trazendo um recado para os discípulos, e é o único recado que ele dá para todos os discípulos no Evangelho de Mateus, depois que ele ressuscita. A gente imagina que depois que alguém ressuscita e vem falar com a gente, dá um recado, que esse recado vai ser de máxima importância. E Jesus, ele tem uma oportunidade, aqui o evangelista Mateus conta para a gente um trechinho desse tamanho a respeito de uma mensagem que Jesus quer trazer para os seus discípulos. É algo de extrema importância, é prioridade para Jesus. E o que Jesus fala? Façam discípulos de todas as nações. De que forma? Como assim, Jesus? É só ser membro da igreja? É só essa pessoa ajudar de alguma maneira, financeiramente, ela já vai se tornar um discípulo de Jesus? Primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa para a gente aqui compromisso, verdade, integridade no relacionamento com Deus. Você que está assistindo essa mensagem, talvez você não frequente uma comunidade cristã, talvez você assista essa mensagem e só está assistindo em virtude desse momento da pandemia. Mas eu quero desafiar você. O Espírito Santo está chegando até você para encher o seu coração de alegria, de esperança, de amor vindo do céu, do seu Pai eterno para o seu coração. E que esse amor ele não fique simplesmente contido em você, mas que ele esteja compartilhado com outras pessoas e mais, que você dê um passo público na direção desse amor. O batismo, ele é um momento fantástico na nossa caminhada com Jesus. E ele mostra para as pessoas, olha, quer saber? Eu tomei uma decisão na direção de responder ao amor de Jesus. O batismo é um momento sensacional. Você que está assistindo essa mensagem, eu quero desafiar você, se você gostaria de ser batizado, se você não foi batizado ainda, gostaria de ser batizado, mesmo que você não seja de Jaguariúna, mesmo que você não seja de Amparo, mesmo que você não seja aqui da região, mas você gostaria, entre em contato com a gente. Nós queremos ajudar você a proporcionar isso, por quê? Porque isso faz parte da caminhada de um discípulo e de uma discípula de Jesus. Uma outra coisa que faz parte desse discípulo de Jesus uma outra característica desses discípulos que vão e fazem discípulos, além de batizar, além de chamar os discípulos, os novos discípulos para um compromisso de fato, é que esses discípulos ensinam os novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que Jesus nos deu. É interessante que ensinar informações para alguém não é muito difícil. Se você estudar todas as palavras de Jesus, não são tantas
palavras assim, daria um livro médio, e você pega todas as palavras de Jesus e tenta ensinar alguém de maneira acadêmica, de maneira informativa, tenta passar isso para alguém. Não é difícil dessa pessoa assimilar as informações que Jesus passou, mas não é isso que Jesus está dizendo para a gente fazer. Jesus está dizendo para mim e para você, para nós, discípulos dele, a ensinar os novos discípulos a obedecerem. E aqui, gente, é onde está a dificuldade. Porque para eu ensinar você a obedecer, para você me ensinar a obedecer a Jesus, a perdoar, a amar, a ter compaixão, a não ser mesquinho, a não ser orgulhoso, a não viver uma vida pautada no dinheiro, no egoísmo, no sucesso, simplesmente, para que isso seja verdade, eu preciso dar exemplo para você. Para que vocês me ensinem a obedecer a Jesus, eu preciso olhar para a vida de vocês e perceber isso de fato. Não se trata de ensinar sobre o que Jesus ensinou. Isso qualquer um pode fazer. Mas faça discípulos de Jesus. Talvez você diga assim, Carlos, mas eu não tenho muita facilidade para fazer isso. Mas eu quero dizer para você que Deus vai usar as suas dificuldades. Conta a sua história para alguém. Suas histórias referentes a pecados que você cometeu, a dificuldades que você teve no passado, a problemas que você enfrentou, problemas familiares. Conta isso para os seus amigos que estão precisando de ajuda. Faça discípulos a partir do que Jesus tem feito na sua vida. No entanto, faça discípulos de Jesus. É uma ordem que Jesus nos deu. Se de fato toda a autoridade no céu e na terra foi dada para Ele, se isso é verdade, então a gente precisa obedecer essa ordem, não é uma opção que a gente tem. Um teólogo religioso inglês, sacerdote da igreja anglicana, disse o seguinte, William Temple disse o seguinte, não adianta me dar uma peça de Hamlet e me dizer para escrever algo assim. Shakespeare podia fazer isso. Eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como ele. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. E isso que o William Temple está dizendo aqui, é o que acontece com a gente, porque o Espírito Santo veio morar dentro de mim e dentro de você. O mesmo Espírito que habitava dentro de Jesus, habita dentro de mim e dentro de você. Por isso é possível que a gente faça discípulos. Eu, Carlos, você, nós somos pecadores, nós somos falhos. No entanto, à medida que a gente compartilha do Evangelho, do que Jesus fez na nossa história, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim e está em você, as pessoas vão aprender o que é serem discípulas de Jesus, sendo batizadas e obedecendo a tudo o que Jesus ordenou. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que você não está sozinho, sozinha. Você não está sozinho. Esse texto não fala de uma responsabilidade que os discípulos de Jesus têm de obedecer a Ele da melhor maneira possível, custe o que custar. Não. Esse texto fala, sim, de um compartilhar que devemos viver, mas fala também de uma companhia graciosa, bondosa, amorosa, que não permite que nos sintamos sós em nenhum momento da nossa história. No capítulo 20, capítulo 28, versículo 20, parte B, Jesus, depois que ele diz para os seus discípulos, façam discípulos, vão e façam discípulos, já que eu tenho toda a autoridade, vão e façam discípulos. Que eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vocês os ensinem a guardar os mandamentos que eu lhes tenho ensinado. Mas lembre-se de uma coisa, vocês não estão sós.
Jesus não disse para mim e para você, para a gente se arrebentar aqui, tentando fazer discípulos dele. Afinal de contas, ele mandou e a gente tem que fazer, porque ele é o rei. Ele mandou e a gente precisa obedecer. Jesus não é desse tipo de rei. O texto diz que Jesus disse: lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus começa dizendo no capítulo 1, versículo 23, que Jesus seria chamado de Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, Deus com a gente, Deus entre nós. Jesus, ele é apresentado apenas pelo evangelista Mateus dessa maneira. No decorrer de todo o Evangelho de Mateus, a gente vê Jesus presente, Jesus entre as pessoas, curando, salvando, transformando as vidas. E aqui, depois da ressurreição, a gente enxerga Jesus dizendo para os seus discípulos que ele está com eles até o fim dos tempos. Se você olhar para a Nova Versão Internacional, e aqui está o motivo por eu não escolher a Nova Versão Internacional hoje, é que na Nova Versão Internacional o texto diz assim: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei no futuro. Só que na língua grega, que é a língua original que chega para a gente a respeito do Novo Testamento, e nessa Nova Versão Transformadora, de maneira mais precisa, o texto diz no presente: eu estou sempre com vocês. É isso que Jesus disse para os discípulos. Ele não disse: eu estarei um dia, daqui a 10 anos, daqui a 50, daqui a 100 anos, quando você morrer, fechar os olhos para a história, abrir os olhos para a eternidade, eu estarei com você. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que ele está comigo e com você todos os dias da nossa vida. Eu não sei que tipo de dificuldades você tem enfrentado. Eu não sei que tipos de complicações familiares, profissionais, de saúde, você e sua família têm enfrentado. O que eu sei e posso garantir para você é que vocês não estão sozinhos. Jesus está com vocês, Ele prometeu que estaria hoje, todo o tempo, sempre com a gente. E isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Essa história, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, esse é o desfecho do Evangelho de Mateus, mas de longe não é o desfecho da história. Se você ir para o livro de Atos dos Apóstolos, o Lucas vai contar para a gente a respeito de inúmeras coisas que os discípulos de Jesus fizeram. Parece que eles entenderam que eles precisavam fazer discípulos. E passaram a batizar 5.000 pessoas, muitas pessoas sendo transformadas pelo Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles não estavam sós, eles estavam com Jesus, o próprio Jesus estava com eles, e está comigo, e está com você. Por favor, pense nisso. É apenas o começo. Não olhe para a pandemia como sendo o fim. Não olhe para a pandemia como sendo a maior complicação da sua história, que acabou com os seus sonhos, com a sua reserva financeira. Não pense dessa maneira tão rasa. É apenas o começo. É apenas o começo de um novo tempo, de uma nova história que Jesus, o Rei da Glória, tem para mim, tem para você. A Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Faça discípulos, compartilhe a respeito de Jesus, compartilhe a respeito do jeito simples da graça de Jesus com as pessoas, com seus amigos. As pessoas estão precisando. Eu tenho lido artigos, reportagens a respeito de doenças emocionais que têm acometido as pessoas nesses dias de pandemia. As pessoas estão clamando, as pessoas estão implorando por ajuda. As pessoas nunca estiveram tão famintas, tão sedentas por significado em suas histórias, porque o dinheiro já não lhes satisfaz mais.
As pessoas que têm muito dinheiro guardado, elas não têm no que gastar nesse momento. As pessoas que podiam viajar e fazer as viagens mais fantásticas desse mundo estão restritas a um ambiente e elas estão clamando por ajuda. E Jesus, o Rei do Reino, já disse para mim e para você: vai, façam discípulos de todas as nações, e eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Mas Jesus, eu não sei o que falar. Eu estarei com vocês. Mas Jesus, eu tenho vergonha. Eu estarei com vocês. Mas Jesus, o meu passado não é tão legal assim, como que eu vou ficar falando de você para as pessoas? Calma, coragem, eu estarei com vocês. Essa semana, para a gente refletir e praticar, eu queria, em vez de terminar como a gente sempre faz, queria citar uma frase. Essa semana eu assisti em um programa de televisão uma entrevista do Rodolfo Abrantes. Para quem não conhece, Rodolfo Abrantes, ele era um músico, cantor de uma banda de rock muito famosa em nosso país, que acabou há aproximadamente 20 anos atrás, chamada Raimundos. E essa banda era, com certeza, naquele momento, a banda mais famosa do país, conhecida até fora do nosso país. E Rodolfo Abrantes teve um encontro com Jesus, teve uma conversão fantástica e que naquele momento aquilo falou muito comigo. Eu lembro que eu fiquei muito feliz em saber da conversão de uma pessoa que eu admirava muito já naquela banda que ele tocava e cantava. E eu sempre torci muito para que a conversão dele fosse genuína, fosse verdadeira. Eu sempre torci muito para que de fato Jesus transformasse a história do Rodolfo. E eu venho acompanhando o Rodolfo desde então. E essa semana ele foi num programa do Danilo Gentili, e ele, quando perguntado a respeito da pandemia, quando perguntado a respeito desse momento, ele disse uma frase que eu queria compartilhar com você, antes da gente orar. Nós ganhamos tempo para nos prepararmos para um novo tempo. Essa pandemia fez com que a gente ganhasse tempo para nos prepararmos para um novo tempo. Um início, um recomeço, uma nova história que nós podemos viver. Mas antes que a gente viva esse tempo, antes que a nossa família encontre um ritmo maravilhoso debaixo da graça de Jesus, antes que os nossos amigos conheçam a Jesus, a gente precisava parar. Porque parece que a nossa vida era em torno de comprar, vender, ir e vir, dormir, acordar. Mas espera aí, Jesus não me chamou para ganhar dinheiro. Jesus não me chamou para que eu seja a pessoa mais famosa do mundo. Jesus não me chamou para que eu conquiste mulheres. Jesus não me chamou para que eu seja alguém conhecido no meu ambiente profissional. Não, Jesus me chamou para fazer discípulos. E me garantiu que estaria junto. Mas para a gente pensar nisso, a gente precisou parar, ou sermos parados, para ganhar tempo para nos prepararmos para um novo tempo. Não deixe que a sua alma, que o seu coração saia desse ambiente de pandemia quando acabar, da forma que acabar. Não permita que você saia da mesma maneira como você entrou. Ganhe tempo, prepare-se para um novo tempo. Seus vizinhos estão clamando por isso, sua família está clamando por isso, sua esposa, seu esposo, seus filhos estão clamando por isso. E Jesus pode fazer essa transformação na sua vida, porque a Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Gostaria que você fechasse seus olhos, queria orar com você. Deus de graça, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque muitas vezes a gente tem um encontro com o Senhor, mas a nossa reação, por vezes é de adoração, por vezes é de dúvida. Nós temos muitas dúvidas a respeito de como o Senhor governa a história, a respeito de como isso vai acabar.
a respeito, Deus, das dificuldades que a gente tem enfrentado, que os nossos amigos, irmãos e irmãs têm enfrentado. A gente tem muitas dúvidas, assim como os discípulos. Mas, Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é quem se aproxima da gente. O Senhor se aproxima de mim, apesar de eu ser incrédulo, pecador. É a sua graça maravilhosa que me alcança. Obrigado, Jesus, porque esse é o início. Esse é o início, é a sua graça que anula o meu passado, que apaga as minhas transgressões e me faz nova criação. Deus, abençoa os meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa mensagem e ensina-lhes, Deus, a respeito da necessidade de que façamos discípulos, de que compartilhemos, Senhor, do seu amor, da sua graça. Foi isso que o Senhor compartilhou com a gente depois de ter ressuscitado. Essa foi a mensagem mais importante. Que isso não seja simples, não seja trivial, não seja pouco para nós, mas que isso seja tudo em nossas vidas. Compartilhar do seu amor derramado na cruz por nós. E obrigado, porque nós jamais estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, que o meu irmão e a minha irmã que estão em casa nesse momento tenham a consciência, a certeza, a convicção de que o Senhor Jesus está com eles, onde quer que eles estejam, passando o que quer que estejam passando. Obrigado, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando suas asas nos meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Nos meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no seu olhar. Nos meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos seus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. De sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. E o tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor Que um dia eu encontrei. os meus sonhos, o vento não pode levar. E a esperança encontrei no teu olhar. Nos meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos meus sonhos o vento não pode levar.
seu olhar. Os meus sonhos, areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Fala pessoal, Oi, gente. a gente está aqui hoje para dizer que estamos bem, estamos com saudade de vocês e orando para que esse tempo passe logo e a gente possa estar reunindo em comunidade de novo. Que nesses dias a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança de dias melhores. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Oi pessoal, tudo bem? Por aqui estamos todos bem, tentando tirar proveito de todo esse momento que estamos passando e estamos com bastante saudade do convívio, de poder estar junto com vocês, mas crendo que esse momento logo vai passar. Oi pessoal, por aqui tá tudo bem, a gente está tentando se cuidar. Muita saudade de todos, de estar junto das crianças. Esperamos que tudo isso passe logo. Um beijo. Tchau! Tchau! No Espaço de Vida, nós temos o Espaço de Oração. É uma oportunidade para você compartilhar conosco seus motivos de oração e de agradecimento. Uma equipe da nossa comunidade se compromete a orar por você. Mande mensagem para nossos pastores. Estaremos juntos com você nas dificuldades da vida. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. É apenas o começo. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida e para a sua família. Que você desfrute disso a cada dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e os dons do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje, para todos sempre. Amém.